Olá meus irmãos, olá meus amigos, olá queridos inscritos aqui no nosso canal, Os Últimos Profetas. Como você bem sabe, né, todos vocês, iniciei aí uma série de vídeos contando aí a minha experiência que eu tive de arrebatamento de espírito que eu tive. E estou contando desde o início, né, todas as experiências que eu tive até chegar no momento do arrebatamento que eu tive. Óbvio que eu estou, vamos dizer assim, eu estou resumindo algumas coisas para o vídeo não ficar muito grande, né? Então a minha intenção é resumir um pouquinho só, mas contar com detalhes de tudo que aconteceu, que eu creio que muita gente vai se identificar, porque talvez alguém tenha passado pelas mesmas coisas, ou viveu as mesmas coisas, ou as mesmas histórias. Deixa eu só fechar um pouquinho aqui para o som externo não atrapalhar o meu áudio e os irmãos possam me ouvir. Então, queridos, eu tive essa experiência espiritual como diversas outras experiências espirituais com o Senhor, orando, jejuando, subindo ao monte, me consagrando. Minha esposa também teve diversas experiências. Com o tempo ela também vai falar aqui, vai contar aqui no canal. Já tem um vídeo dela aí. Ela teve uma revelação profética sobre o tempo final, sobre os acontecimentos finais. E de fato aconteceu no ano de 2023. Não, no ano de 2022, né, que foi a ocorrência do dia 8 de janeiro. O Senhor tinha falado para ela que aconteceria no Brasil e aconteceria também na política, e o Senhor falou para ela em revelação, e ela foi e contou. Esse vídeo tá aí no meu canal do YouTube, é só você procurar, tá bom? Então, amados, continuando aqui onde eu parei, que eu conto sobre o Ministério de Louvor, Mais Fogo, Mais Glória, que eu era líder desse Ministério de Louvor e fundador na igreja do meu pai. Ali no ano de 2022 recebi, há muitos anos eu já visitava, a princípio há muitos anos eu já visitava a Igreja Batista Betânia, creio que muita gente conhece, vai se identificar, Pastor Neil Barreto. Então desde 2022, desde o ano 2000 a 2021, a 2001, de 2000 a 2001, eu visitava a Igreja Batista Betânia. Eu era apaixonado por aquela igreja, primeiro porque pelo estilo de vida, vamos dizer assim, pela liturgia. Para mim era diferente, eu nunca tinha visitado nenhuma outra igreja, porque eu nasci na Assembleia de Deus, sempre fui, vamos dizer assim, entre aspas, não vou dizer obrigado, mas sempre fui doutrinado, ensinado pelos meus pais que eu deveria estar ali na igreja, que eu não poderia faltar, até mesmo porque eu era músico, né? Eu era músico na igreja, eu tocava bateria, eu tinha que estar nos ensaios dos grupos, eu não podia faltar. Eu tinha essa responsabilidade, né? Então eu tinha aquele comprometimento de não faltar, não poder faltar. E os cultos eram às quartas-feiras e domingos. E quando eu podia, eu sempre escapava, né? Ia com os meus primos para lá, quando tinha algum evento, jovem principalmente. Eu lembro que tinha um evento lá que era Tabernáculo Livre, acontecia aos sábados. Pastor Neil Barreto reunia toda a juventude. E, gente, pensa numa reunião. Vinha gente de tudo que é tipo de lugar. Vinha gente de tudo que é tipo de denominação. Tabernáculo Livre. E aí tinha vários temas. Desses temas, eram temas chocantes, né? Falava sobre sexualidade, noivado, casamento, temas polêmicos. E aquele negócio lotava. E um desses eu fui participar, me apaixonei pela igreja, pela liturgia do culto, pela palavra do pastor Neil, pelos ministérios, pela organização litúrgica da igreja, pela eclesiologia da igreja. Então me apaixonei por isso, irmãos. Então aquilo não saiu do meu coração. Porém, eu visitava também uma igreja, a Arca do Concerto, missionária Erani. O Jonas é meu amigo até hoje, o pastor Jonas. A igreja ainda existe. Eu visitava muito essa igreja, irmãos, no ano de
de 2000, 2001, visitava também muito essa igreja, quando não tinha culto na igreja do meu pai. Porém, eu só visitava a igreja pentecostal, ia para os montes, orações, consagrações, culto de libertação. Eu era aquele morador de monte, era aquele que o pessoal chama de rato de monte. Eu só vivia em monte, irmão. Só vivia em consagração, oração, culto de libertação, aquela coisa de pauleira. Eu era isso aí, eu era esse camarada. 24 horas na igreja, 24 horas jejuando, e não estudava para concurso, não queria saber de faculdade, não queria saber de estudar, não queria saber do meu futuro, né? E por um tempo, o tempo da minha vida foi se passando. Pois bem, e aí, amados, isso vai ser de lição para você, jovem. A Bíblia diz: aquele que é casado cuida das coisas do seu lar, aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. Só que você tem que pesar as coisas na balança, não é por aí. Você é jovem, você também tem que se preocupar com o seu futuro. Você não pode gastar todo o seu tempo da sua vida dentro da igreja. Não, porque Deus vai fazer cair do céu o meu diploma. Não, porque Deus vai fazer eu ser aprovado. Não é por aí. Você tem que ter sabedoria. Tudo há um peso e medida. Só que eu era aquele camarada que eu não tinha limite, eu não tinha peso, eu não tinha medida, né? Eu não fui instruído pelos meus pais de forma correta, que eu deveria saber separar as coisas. Não. Eu ia, chegava em casa meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, às vezes virava à noite nas vigílias, saía de uma vigília para outra vigília, saía de uma sexta-feira na vigília, no sábado já entrava e ia para outra vigília. Então, ou seja, eu não trabalhava, era sustentado pelos meus pais, eu não tinha curso, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. E nessa época, pessoal, eu tinha entre 16 e 17 para completar 18 anos. Nessa fase, o adolescente ou pré-adolescente, quem está entrando na juventude, deveria fazer o quê? Estudar. Na época não existia essa coisa, essa facilidade que tem hoje, que é o Enem, né? Que é o Enem, que tem aí esse ProUni, o ProJovem, esses programas aí do governo para o jovem estudar, se formar, fazer faculdade. Na minha época não existia isso. Na minha época ou é pré-vestibular, ou você era aprovado, ou você não era aprovado e ponto. Vida que segue, estuda mais para o próximo pré-vestibular. Então hoje tem cota para negro, cota para isso, hoje tem o ProJovem, ProUni, né? Hoje tem aquela faculdade que você faz, eu esqueci o nome, que você paga depois. Você estuda, aí você paga depois. Então hoje existem algumas facilidades que não existiam antigamente. Os concursos públicos, as matérias de hoje são totalmente diferentes da época, da década de 90. As matérias hoje não existe mais. História como eu estudei. Não existe geografia, biologia, química, ciência, estudos sociais, aritmética, geometria, álgebra, como era antigamente, não existe mais. As matérias de concurso público hoje só passa realmente quem se dedica e quem tem um nível de estudo, no mínimo, que entende das matérias da década passada, porque hoje as escolas não ensinam mais isso, pessoal. Não ensinam mais. Por isso que muita gente faz aí preparatório, mas enfim. Então, irmãos, a minha vida foi essa. E quando foi no ano de 2006, não, no ano de 2008, nós fizemos ali na igreja do meu pai o congresso de adoradores, o primeiro congresso de adoradores. O tema do congresso era mais fogo e mais glória. Irmãos, pensa numa glória que foi esse congresso. Naquela época não existia Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Naquela época era um Windows Live Mail, antigamente, e era o Orkut, que era a febre geral. Ó, o iniciozinho ali da virada do século, Orkut. Naquela época também existia uma outra rede social que ali estava começando a surgir, que beirava o Orkut, que era o MySpace. Então, naquela época, só existia esses canais. YouTube não existia, YouTube, não era essa febre, o YouTube estava começando. Então, só existiam esses canais de divulgação. Não existia o WhatsApp. Então, como que a gente divulgava? Divulgava assim, imprimindo os flyers e entregava as cartas, convites nas igrejas, para os ministérios de louvor, para os grupos de louvor. Então, eu fiz isso. Eu fiz um evento interdenominacional.
entreguei carta convite para a Igreja Universal do bairro, metodista que tinha ali na rua João Brígio, se eu não estou Capitão Cadermatória, né? Ali em Magalhães Baixos, ali na área da Vila Militar, onde eu fui criado. E entreguei para a Igreja Presbiteriana, entreguei para as Assembleias de Deus do bairro, entreguei para a terceira Igreja Batista da Belarmina, entreguei para a Igreja Assembleia de Deus da Sobral. Quem é desses bairros aí sabe do que eu estou falando e conhece. Ruaí conhece essas igrejas, tá? Hoje a Igreja Sobral ali é a Igreja Vitória em Cristo, mas antigamente era a Assembleia de Deus Ministério Penha. E aí depois o Silas Malafaia mudou tudo, né? Agora tudo é Vitória em Cristo. As igrejas que eram do campo viraram igrejas Vitória em Cristo, mas na época não era. Então eu enviei convite. Irmãos, lotou, não tinha lugar para sentar. Não tinha lugar. Pensa numa lotação de Maracanã que quanto mais quando eu abri o olho assim, estava chegando mais gente. Saía para tomar uma água, estava chegando mais gente. Então, irmãos, foi uma coisa assim que explodiu a igreja, foi um impacto na rua, porque as pessoas ao redor ficavam do lado de fora na porta da igreja, observando para saber o que estava acontecendo na igreja. As pessoas da rua, né? Ali na rua Arquimedes, as pessoas ficavam na porta da igreja para observar o que estava acontecendo lá, porque estava chegando muita gente. Aí chegava grupos com instrumento, bateria, guitarra, violão, elétrico, baixo, sax, teclado. Então o pessoal vinha, porque muita gente eu conheci, como eu sou músico, então eu conheci muita gente músico, e alguns instrumentos nós não tínhamos de qualidade na igreja. Por exemplo, não tínhamos um piano de qualidade na igreja, era um caço bem humilde, né? Uma guitarra, o Washburn, não era aquela guitarra, um baixo também, o Washburn. Então eram os instrumentos simples. A minha bateria, para vocês não terem ideia, era uma turbo, irmãos, era uma turbo. Da época eu tocava numa turbo. E quando eu saía para convite, né, para atender convite ou para ministrar em alguma igreja, poxa, eu tocava numa Pio, tocava numa Yamaha, tocava numa Ada. Quem é músico sabe, quem entende de bateria sabe que eu estou falando dessas marcas. Elas são marcas profissionais. Na loja de instrumentos musicais Disco Nildo, lá no centro da cidade, tinha muitos eventos. Nós íamos para lá, para eventos de bateristas profissionais, para apresentação de novas versões da Pio, que era uma febre antigamente. Hoje tem dezenas de marcas aí, mas antigamente a Pio era uma marca de bateria que toda a igreja queria ter, todo músico queria ter. O jogo de pratos da Zildjian era um jogo que todo músico bateria queria ter naquela época, né? Porque era uma febre, era o melhor até hoje. É o melhor jogo de pratos de bateria da Zildjian, né? Tem o conjunto ali, as caixas, as peles, aro poroso, enfim, os tons, tomzinho pequeno. Então o REC, então as baquetas profissionais, baqueta para rufo. Então, pessoal, tudo isso é da década da virada do século, né? Era gostoso, nossos ensaios, era bom congregar, era bom adorar o Senhor nesse nível, nesse estilo de vida cristã. Essa era a minha época. Hoje eu tenho autoridade para falar e para ensinar sobre musicalidade, costume, doutrina, ética e educação musical. Apesar de eu aprendi, estudei partitura no quartel. Então eu toco bateria por partitura porque eu aprendi dentro do quartel. Também estudei no conservatório, lá no centro da cidade. Fiz 6 meses de aula de saxofone, sax tenor. Então, amados, essa nossa vida cristã daquela época. Nesse dia, no congresso de adoradores, Mais Fogo, Mais Glória, no dia do culto, havia um pastor chamado Pastor Eduardo. Eu não sei nem se ele hoje está vivo e também não sei se ele hoje está na igreja, né? O pastor Eduardo, depois, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo que ele foi elevado a um cargo eclesiástico para apóstolo Eduardo. Não sei se ele ainda está na igreja, irmãos, mas para todas essas pessoas que eu estou citando aqui no vídeo, guarde o meu abraço, o meu carinho, porque foram pessoas que passaram pela minha vida e tiveram um papel
de acrescente muito positivo na minha visão, na minha perspectiva, no meu progresso, no meu avanço, no meu crescimento espiritual, na minha maturidade espiritual, tanto como músico, como pessoa, como cristão. E aí o pastor Eduardo, no meio do culto, eu estava no bebedouro, no corredor da igreja, fui tomar água. Eu estava na bateria, parei, o ministério de louvor da igreja dele foi ministrar nessa noite de sábado. E eu fui, o encontro foram 3 dias de encontro de adoração, sexta, sábado e domingo. E o ministério de louvor da igreja evangélica da Vitória, que fica ali, ao lado da pizzaria Sorrio, né? Antiga pizzaria Sorrio, não sei se ainda tem esse nome. Quem sabe, quem conhece o bairro sabe aí, vai se identificar. Deixa nos seus comentários aí, pessoal. Se você participou desse congresso de adoradores, desse encontro de adoradores, deixa o seu comentário aí, é muito importante para mim saber. E aí o pastor Eduardo, irmãos, ele chamou meu nome. Josué tá aí? O pastor Josué tá aí? Sendo que eu não era pastor. Eu tinha 22 anos. Eu estava no quartel nessa época ainda. Estava iniciando no quartel, aliás. Eu tinha 20 para 21 anos, se eu não estou enganado, nessa época. Aí ele me chamou, não tinha cargo eclesiástico nenhum. Ele me chamou, aí eu fui lá na frente. Vem aqui, Josué, eu tenho uma palavra profética de Deus para te dar. E aí ele falou para mim assim, ó, irmãos, meu pai nesse dia ele estava na igreja, ele estava sentado lá no altar. Tinha um grupo de irmãos lá, diáconos, presbíteros, ou seja, o corpo eclesiástico da igreja, metade do corpo eclesiástico da igreja, estava na igreja, porque na sexta-feira foi um baque para eles. Aí quando foi no sábado, por causa da sexta-feira, todo mundo lotou a igreja. Todo mundo lotou, porque na sexta-feira não tinha lugar para sentar. Tínhamos que alugar cadeiras. Nós alugamos cadeiras no sábado, porque não tinha lugar para sentar. Ficou pessoas lá fora, em pé, sentadas lá do lado externo da igreja. E na área externa tinha 2 portas. A porta da direita que leva para o banheiro das mulheres e a porta da esquerda que levava para a cantina. A porta da direita que leva para o banheiro das mulheres e dos homens, que era compartilhado aqui o lado direito homem, no outro lado era mulheres. E lado esquerdo, né, era a salinha das crianças e a cantina. Pois bem, e aí eu estava no bebedouro. Fui lá na frente e tal. E aí ele me chamou, fui lá na frente, e ele falou para mim, José, eu tenho uma palavra profética para você. Assim te diz o Senhor. O Senhor me diz que Ele vai te tirar desta terra e vai te levar para uma outra terra, porque é necessário para o seu crescimento. E ele disse assim, o seu ministério vai além do ministério pastoral. Eu vejo uma unção apostólica sobre a sua cabeça. O Senhor te separou para um ministério apostólico. O Senhor te separou para um ministério diferenciado. Aquilo que Deus deu para você, ninguém entende, só você entende. E ninguém te compreende quando você fala, quando você faz. E as pessoas acham que aquilo que você faz vem de você, mas não vem de você. Vem do Senhor, porque o Senhor é que revela ao seu coração. E tudo isso que está acontecendo aqui foi o Senhor que preparou, porque Deus é um Deus que quebra protocolos, irmãos. E lembra com os irmãos que eu falei no vídeo anterior, que eram 2 grupos, o primeiro grupo meu que foi criado, e por causa do meu grupo que foi criado, outro grupo dentro da igreja foi criado. E aí esse grupo também estava lá nesse dia. Então, irmãos, eu nunca tive embate com ninguém, nunca tive contenda com ninguém, eu apenas separava quem é, quem não entra na igreja, não participa dos ensaios. Então, até quem era do outro grupo queria participar dos nossos ensaios e pedir para participar do nosso ministério. Eu disse, vá até o seu líder, pergunta para ele, informe-se para ele. Se ele te liberar, você vem e participa do nosso ministério. E aí você vai passar por um tempo de espera, vai visitar, vai frequentar os ensaios, vamos fazer um teste vocal em você. Então, irmãos, tudo isso eu fazia dentro da igreja. Quem sabe muito bem, e quem participou sabe muito bem. Você que está assistindo esse vídeo, que assistiu esse vídeo, compartilha com alguém, se inscreva no canal e não se esquece de comentar, você que participou, que esteve nesse encontro, tá bom? E aí, amados, eu recebi essa palavra profética,
e já no meu coração já tinha um interesse muito grande de... Não, minto, irmãos, eu tinha 17 anos nessa época, lembrei, eu tinha 17 para 18 anos, porque eu disse à minha mãe, uma vez, eu disse, ó, quando eu tiver meus 18 anos, eu sempre quis sair da igreja, quando eu tiver meus 18 anos eu vou sair da igreja. Eu falei isso para ela, foi uma promessa que eu fiz. E naquela época, eu como eu era músico, graças a Deus eu era muito bom, e sou, graças a Deus, porque eu me dedicava muito, estudava, passava horas dentro da igreja tocando bateria, estudando, praticando rufo, praticando técnicas, praticando viradas, praticando contratempo, enfim, eu era muito detalhista, irmãos. Eu praticava muita educação musical. E aí, amados, eu fiz esse juramento para minha mãe. Eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair da igreja, não vou ficar aqui nessa igreja mais. Porque eu comecei a contar para ela como era a Igreja Batista Betânia, o pastor Neil, os irmãos, a recepção. Comecei a participar dos encontros de adolescentes que acontecia lá, né? Na casa dos adolescentes daquela época. E aí saí da igreja, completei meus 18 anos, saí da igreja, iniciei ali em 2003. Na verdade eu já frequentava desde 2000. Então em 2002 eu frequentava também, 2021 eu frequentava também, quando foi em 2003 eu saí de vez. Parei com o ministério de louvor da igreja do meu pai e me ausentei, abri mão e fui de vez para a Igreja Batista Betânia. Fiquei lá durante 22 anos, irmãos. 22 anos fiquei na Igreja Batista Betânia. Sempre tive interesse de participar do Ministério Vida. Tinha um ministério de louvor lá chamado Ministério Vida. Eu lembro que eu tinha muitos amigos, irmão. Ministrava direto lá, eu ministrava muito naquela igreja. Demais. E graças a Deus, nas minhas ministrações, o Senhor sempre se manifestava. Eu sempre via a presença, a graça, a glória de Deus manifestada no meio da igreja, através das ministrações. Eu não falo isso para o meu esmero, mas eu falo isso para a glória do Senhor. É muito bom saber que quando você se separa para Deus, Deus ele vem, renova, restaura, fala, levanta, cura. Tudo isso acontecia no meio da igreja. E o pastor Neil, eu lembro que um dia bem interessante, e eu participava, irmão, participei do Ministério Iowa, o Ministério de Adolescente. Irmão, estou falando rápido, o vídeo não ficar muito grande, tá? O Ministério de Adolescente da igreja era o Ministério Iowa. O líder era o Marquinhos. Eu não sei nem se ele está vivo mais, meu Deus. Eu nunca mais vi essas pessoas. Ingrid, Marquinhos, o que mais? Marcela, essa rapaziada toda, gente. Eu nem sei se está vivo esse pessoal. Eram pessoas dos quais eu amava estar com eles. O Vitinho, que era tecladista da igreja. Então eu tive também muita resistência ali, porque eu tive interesse em entrar no Ministério Vida, que era o ministério principal da igreja. E aí a gente nos bastidores conversava, porque eu conhecia muita gente, né? Você, quando tem uma unção diferente, uma graça diferente, todo mundo quer estar com você, todo mundo quer colar contigo, todo mundo quer ministrar com você. Então toda vez que alguém ia ministrar, sempre alguém me chamava para ministrar comigo, ou tinha uma letra, alguém me mandava mensagem, queria ministrar comigo, me procurava. Então assim, eu era aquele cara que todo mundo queria andar comigo. E aí, num belo dia, eu ministrei uma canção do Álvaro Tito, que é assim: queima, Senhor, meu coração, quero sentir. Só até aqui para não dar direito autoral. Então, mas eu cantei essa ministração lá, não ao vivo, cantei no playback. E aí o pastor Neil, num belo dia de culto, foi numa quarta-feira que eu ministrei. Quando foi numa outra quarta-feira, domingo, eu não sei, eu não me lembro se eu fui para a igreja, estava de serviço. Aí quando foi na quarta-feira, eu fui na igreja, o pastor Neil chamou o meu nome. Imagina você, uma igreja Batista Betânia, quem conhece sabe, mais de 6 mil pessoas naquela igreja. Mais de 6 mil pessoas naquela igreja. E aí o pastor Neil chamou o meu nome. Josué está aí? Depois de ministração do Ministério Louvor, Ministério Vida, o pastor foi chamar o meu nome. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? Levantei minha mão, estou aqui. E aí ele não me viu, cadê ele? Aí o pessoal, tá ali, pastor. Levantei minha mão. Aí ele me chamou lá no altar. Josué, vem aqui. Aí eu fui lá no altar, irmãos. Aí o pastor contou. Tinha uma amiga nossa lá, que ela estava com câncer de mama. Não vou falar o nome dela, por questões de privacidade, né? Ela estava com câncer de mama na época. E ela fez os exames, né, de mamografia e mostrou o pastor Neil ali para o pessoal mais próximo. As pessoas mais próximas ele sabia dessa doença, né? Muita gente que estava próxima a ela sabia. E aí isso ficou só entre eles, fechado entre eles.
E o pastor Neil, nesse dia, ele pegou o microfone e contou na igreja que no dia da ministração, ela contou para ele, ela sentiu os seios dela queimarem. E nisso que ela sentiu os seios dela queimarem, ela pulou, começou a chorar porque ela sentiu uma presença, o corpo dela todo queimar, mas principalmente os seios. E aí nesse dia o Senhor falou para ela: vá e faça o exame, porque eu te curei, você está curada. Aí ela saiu dali no culto, no outro dia ela marcou o exame e foi no exame para fazer mamografia, né? Para saber realmente o que tinha acontecido em relação àquela palavra profética que o Senhor tinha falado para ela. Quando ela chegou lá para fazer o exame, irmãos, pasme, não tinha mais nenhum nódulo cancerígeno. E o nódulo era maligno, irmãos. Deus curou ela através da minha ministração. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E aí naquele dia o pastor Neil contou esse testemunho. A igreja veio abaixo. Agora pensa, virei o queridinho da igreja. Todo mundo queria andar comigo, queria falar comigo, queria me abraçar, queria apertar minha mão, queria ficar... Irmãos, pensa numa situação que eu passei na minha vida. Até hoje, quando alguém me encontra na rua, algum amigo, algum membro da igreja, tem gente que fala comigo que eu nem sei quem é, mas é daquela época que lembra de mim. Às vezes eu estou andando na rua, eu estou andando com o meu carro, eu estou andando com a minha família. E aí, Josué, paz, graça e paz, querido. As pessoas falam comigo, falam: oi, tudo bem? Aí vem a buzina. E aí, Josué? Opa, e aí, paz? Eu nem sei quem é, irmãos. Eu nem sei quem é. Então, a graça de Deus, ela nos acompanhou e nos acompanha durante muitos anos. E aí, querido, nesse momento, o pastor Neil pediu para que eu ministrasse novamente essa canção. E eu tinha até deixado já o meu playback com o operador de som, o Jorge, falecido Jorge, não está mais vivo, não está entre nós, está na glória. Eu deixei o meu playback com o Jorge, porque eu ministrava muitas canções ali. E ele pediu para poder fazer uma cópia. Eu falei: tá bom, deixa o meu playback com ele. Gente, até hoje ele não me devolveu o meu playback. Ele está na glória, está com o Senhor descansando no seio do nosso pai Abraão, né? E aí é muito fácil pegar isso hoje na internet. Antigamente não existia essa coisa de internet, amados. Hoje já tem internet, você vai lá, baixa o playback, canta. Mas antigamente não existia isso, isso era ouro para mim. E aí ele pegou o playback, copiou, e eu sempre pedia a ele, e nunca estava na igreja. Quando eu podia estar na igreja, ele nunca estava. E ficou por isso mesmo, ficou bênção pura até os dias de hoje. E aí, amados, eu ministrei a canção, a igreja veio abaixo, é uma coisa de louco, sabe? Tem gravações daquela época, tem gravações lá nos arquivos da Igreja Batista Betânia, que o pessoal que é operador de arquivo lá da igreja, das memórias da igreja, já disseram para mim que tem as gravações das ministrações minhas, dos louvores meus, no dia das ministrações. Então, eu ministrava com playback, ministrava ao vivo, com a galera lá do Ministério Vida que ministrava ao vivo. Então, amados, foi um tempo assim de muita graça na minha vida. O pastor Neil uma vez falou para mim: olha, Josué, você tem uma unção diferenciada. Você não é qualquer um. Você tem uma unção diferenciada. Conserve essa sua humildade, conserve esse seu coração, porque a unção que Deus te deu é uma unção diferenciada, não é uma qualquer unção. Eu ouvi essas palavras do pastor Neil, irmãos. Guardei essas palavras até os dias de hoje. Porém, um outro fato muito importante é que eu queria tanto participar do Ministério Vida. Participei da gravação, mas como bastidor, lá, participando como membro, né, do Ministério Vida, Reinar em Vida, gravação do DVD, CD-DVD deles lá na época. E eu queria tanto participar, irmãos. Chamei a pastora Andréia na época, que era a líder do Ministério Vida, conversei com ela. Irmãos, eu nunca tive oportunidade, nunca me deixaram participar, sempre me embarreiravam, né? E aí nos bastidores o pessoal falava que ali para ministrar, né, era só os queridinhos, né? Os queridinhos. Então a galera da época falava isso, que para participar ali, ou você tinha que ser praça, porque a maioria era praça, de praça para cima, né? E eu no quartel, soldado ainda, e era músico da época da banda, e eu não tinha eu não tinha grandes ofertas, grandes dízimos. Era o que o pessoal comentava isso na época para mim, chegava para mim nos bastidores, gente do ministério contava. E aí
sobre esse segredo, né, que esse grande líder que veio à tona agora, explodiu recentemente a respeito aí do afastamento da liderança da igreja por questões lá da vida pessoal do pastor Neil Barreto. Isso eu já sabia desde a época, porque membros do Ministério de Louvor, do Ministério Vida, sabiam disso e me contou. Músicos, né, que eu andava com a galera toda ali, todo mundo me conhecia, conversava, andava com eles, ia para apacentar de Nova Iguaçu. Teve um congresso lá do pastor Randy Clark. Irmãos, eu tenho muito testemunho para contar, vou contar muita coisa no meu canal. E aí, irmãos, eu lembro que eu sentei com ela e pedi permissão se eu poderia. Ela falou que eu tinha que participar de todas as reuniões de ensaio. E eu participava das reuniões de ensaio, mas nunca me deixavam participar do grupo Ministério de Louvor. Hoje eu entendo por que nunca me deixaram participar do ministério. Exatamente, creio eu que seja para proteger, para esconder esse segredo, né, que havia ali, para que isso não pudesse se expandir. Mas eu já sabia, porque membros do Ministério de Louvor conheciam a vida privada e íntima do atual líder da igreja, que é o pastor Neil, e eu já sabia disso, já sabia desse problema do pastor Neil, que ele teve essa questão pessoal, que eu não quero citar por respeito, né, à família e a todos. E eu já sabia de tudo isso, eu, inclusive sabia quem era a pessoa e sei quem é a criança também. Eu sei quem é a criança e sei quem é a pessoa, a mulher no caso, né? Então, amados, eu creio que seja para proteger eles ali, né? Para a coisa não sair dali. Então eu nunca me deixaram participar do Ministério Vida. Eu acredito, irmãos, que eu tinha todas as qualificações. Eu era músico, eu era temente a Deus, eu participava da escola dominical, eu era dizimista, eu participava de tudo que tipo de evento na igreja, porque eu gostava, eu era apaixonado por aquela igreja. Hoje, eu digo, eu só estou na igreja hoje, irmãos, por causa das palavras ministradas do pastor Neil Barreto naquela igreja. Talvez ele nem saiba, de repente, não sei se esse vídeo pode chegar a ele. Mas hoje, irmãos, eu só estou de pé porque eu fiquei 9 anos de depressão. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. 9 anos de depressão, complexos de inferioridade diversos. Vocês não fazem ideia dos complexos, irmãos, que eu tinha. Eu tive 2 tentativas de suicídio. A pessoa que mais me ajudava era a minha tia Fátima. Está na glória, no seio de Abraão, descansando no Senhor. A minha tia Fátima, meu tio Cosme também, que tomara que esteja também, né, no descanso eterno do nosso Pai, que um dia nos veremos como irmãos na glória. E uma das pessoas que mais me ajudavam eram essas 2 figuras que me aconselhavam demais, que me equilibravam, irmãos. Recebi muita profecia maldita de parentes, recebi muita profecia, muitas palavras de maldição de pessoas que desejavam, não diretamente, né? Porque essas pessoas não eram parentes, eram primos de parentes meus. Eu vou citar nomes por questões também de privacidade e respeito a essas pessoas, então não vou dar detalhes, mas eu vou contar o que aconteceu nos próximos vídeos. Então, amados, eu não sei como é que é a sua vida cristã hoje. Eu não sei como você enfrenta, ou como é que você lidar com a sua vida cristã hoje. Eu não sei como é que é a sua igreja. Mas hoje está tudo diferente, hoje está tudo mudado. As pessoas hoje não se amam mais. Tem aquele ditado, né? Músico não lê a Bíblia, é verdade. Músico não ora, músico não se consagra, músico não vai fazer jejum. Músico é músico. Dificilmente você vai ver um músico consagrado, irmãos. É muito raro você ver um músico e cantores consagrados, dedicados ao Senhor, ao serviço do Senhor, da consagração, da busca ao Senhor. Irmãos, é muito raro, tá, irmãos? É muito raro. Letras que realmente tenham Deus como centro. Hoje as letras são antropológicas. Tem homem como centro. Porque Deus vai fazer isso por você. Porque Deus vai levantar a tua cabeça. Tu vai ser exaltado. Não, porque Deus vai te honrar. E as letras hoje são letras de ataque, de guerra a seres humanos, a comportamentos antropológicos, né? Não é mais Deus teocentrista, é Deus no centro. Não, é o homem no centro de todas as coisas. Então nós estamos vivendo o cumprimento daquilo que o Senhor próprio disse, que nos últimos dias muitos
apostatarão da fé acreditando em doutrinas de demônios. Então, amados, essa minha participação, essa foi a vida que eu tive na Igreja Batista Betânia ali, e saí dali no ano de 2010. No ano de 2010 eu saí da Igreja Batista Betânia, fui para uma outra igreja, exatamente porque passou-se os anos eu fui começando a desanimar. Eu comecei a desanimar porque eu não tinha oportunidades, não sei se por inveja, né? Não sei se por aquilo que Deus fazia através da minha vida, eu não sei, amados, né? Eu realmente não sei. Eu era novo na época, não tinha muita instrução, muita maturidade, 17, 18 anos, um caseiro criado dentro de casa, né? Então eu não tinha muita experiência, mas aquela igreja teve um papel fundamental na minha vida cristã. E hoje eu digo, só estou de pé por causa das palavras, das pregações do pastor Neil Barreto, Igreja Batista Betânia. Repito, hoje eu só sou quem sou como cristão, porque na Igreja Batista Betânia eu aprendi a adorar a Deus, eu aprendi a ter relacionamento com Deus como pai, até a minha paternidade eu tive que resgatar, irmãos, minha paternidade tive que resgatar, paternidade divina. Eu precisei de cura interior. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre cura interior, paternidade divina, sobre identidade divina, cura da alma, cura do espírito, cura das lembranças que te afetam. E vou falar sobre atmosfera espiritual, ambiente espiritual. Irmãos, tudo isso eu tive que estudar para tratar em mim. Hoje eu aplico isso no meu ministério. Aplico isso também para ajudar muitos irmãos que fazem parte dos meus grupos. Eu tenho uma comunidade chamada Antidepressivo Blog. Você que já participou aí da comunidade, do grupo do WhatsApp, você que já teve assistência minha, você que já teve aconselhamento meu, por favor, irmãos, escreve aí para mim de onde você é. Você de Manaus, você do Amazonas, você do Pará, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, você de Minas Gerais, você de Grande Rio, Niterói. Muita gente faz parte, inclusive no Facebook. Se você colocar lá Antidepressivo Blog, passa as fotos, você vai ver relatos de meninas se cortando, tentando suicídio, você vai ver relatos de pessoas agradecendo pelo trabalho que eu fazia juntamente com a minha esposa. Então, amados, os relatos todos estão no Facebook. Só botar lá, Antidepressivo Blog. Então eu exerço esse ministério, tá bom? Amados, eu vou dar continuidade a tudo isso nos próximos vídeos, tá? Eu tentei correr demais aqui para o vídeo também não ficar muito grande, muito longo, mas eu espero que Deus continue abençoando você. Eu espero que o Espírito de Deus nunca se afaste do teu coração. E você que é músico, você que está na sua igreja, se dedique, consagre ao Senhor a sua vida. Você que é cantor, você que é levita. Na verdade, nós sabemos bem, teologicamente, o que é um levita. Mas como nós falamos de levita, você que é músico, cantor, cantador, consagre sua vida a Deus, consagre letras ao Senhor, letras que tenham Deus como centro. Porque eu tenho dezenas de músicas, irmãos, estão paradas, estacionadas lá, guardadinhas. O tempo certo, o tempo de Deus, eu tenho certeza que um dia eu irei usá-las, se Deus não voltar antes, né? Aqui ou na eternidade. Tá bom, querido? Peço, não custa nada, não vai te custar nenhum centavo. Você se inscrever no canal, me dá esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, a esse ministério de evangelização, de compartilhamento de experiências espirituais aqui. Tá bom, querido? Se inscreva no canal, compartilhe, comenta aí, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Amados, eu não consigo gravar vídeo todos os dias. Eu queria, por conta do trabalho, eu não consigo gravar vídeo todos os dias. Então me perdoem. Por isso que é importante você ativar o sininho, para você saber quando é que eu lancei o próximo vídeo desta série de segredos espirituais. Tá bom, amado? Um beijo forte no teu coração, paz e prosperidade. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.